eu gosto de sintetizar um pouco o que acontece no cinema do museu com a ocupação daquele elevador da seguinte maneira, porque ela nasce de fato de uma carência nossa, que era de encontrar as pessoas. A pergunta que nasce é essa, né? Onde é que Guerra tá? Onde é que Romero tá? Que a gente possa se encontrar, tomar um café, um show, conversar, trocar ideias. Porque a gente acredita que esse encontro tem uma potência que às vezes a gente desmerece ele. E aí foi pensando nisso que nasce o Meninos Óbvios, a ocupação do cinema. E aí ele tem uma maneira muito diversificada de acontecimento, que eu não vou falar aqui agora, né? Mas o que mais importante acontece no Meninos Óbvios é que numa sexta-feira, onde acontece o desfecho de uma semana de trabalho entre um diretor convidado, são 6 diretores de diversas estéticas, poéticas, com um banco de atores, de 12 atores que foram convidados a se inscrever, quer dizer, eles mandaram material, uma carta, dizendo eu quero fazer o trabalho. Então, esses 6 diretores diferentes, com esses 12 atores também diferentes, eles se encontram durante uma semana para mostrar uma cena curta que acontece nessa sexta-feira, dia da carnavalização, que é onde acontece então a festa do encontro. E aí acontece uma festa do encontro. E o que o mais positivo nisso tudo é que eu acho que o projeto ele não tinha esse primeiro objetivo, não era esse, o objetivo era um encontro, mas acabou se tornando uma coisa que foi incrível, que é a ideia das pessoas passarem a se conhecer. Um papel importante que o núcleo TCA tinha. Numa dimensão um pouco maior, um diretor trabalhando por mais tempo com o elenco para a montagem de um espetáculo grande, mas ali você tinha a chance de um diretor que então era o proponente da montagem dirigir atores que ele ia escolher. É mais ou menos isso, mas em cápsulas, em pílulas. Então eu, que normalmente não dirijo outros atores que não sejam os da Ateliê Elevador, tenho a chance de dirigir outros atores. E isso foi acontecendo em cada um de nós. E cada ator também com essa expectativa. Então a gente criou uma potência que a gente não esperava. Das pessoas, porra, que interessante como a Amanda trabalha, como o Jorge trabalha, ou então como os atores, como a Andréa trabalha, como a Mariana Moreno trabalha. Então a gente fica na expectativa desse do dia. Isso pra gente foi o mais interessante de tudo. Tem uma coisa assim, quando as pessoas pedem para eu falar desse projeto do Beco, que é assim, ele surge de uma necessidade afetiva minha com aquele espaço. Né? Eu cheguei aqui, vindo do Rio, e foi o primeiro lugar que eu conheci, e acompanhei essas fases. E na última fase, essa fase do declínio total, do abandono total que o Beco sofreu, eu morava na Vila de Trás, passei um tempo morando na Vila de Trás antes de me mudar. E aí quando pensei esse projeto, eu pensei em que a gente precisava voltar a olhar para aquele espaço, porque antes da gente ocupar, aquele espaço virou um depósito. Então todos os ambulantes que vendem ali no Campo Grande guardam suas coisas ali e era completamente morto. Então, como eu tinha uma relação já muito grande até com os artistas que ali trabalhavam ou se apresentavam, e eu estava voltando de uma circulação com solo meu pelos terreiros, eu falei, o meu próximo projeto vai ter que ser olhar para esse lugar, que não tem nenhuma pretensão de ser um projeto de revitalização, é um projeto de ocupação artística, mas que leva as pessoas a olharem de novo para aquele espaço e ver como ele é importante para a cidade. O que a gente está fazendo é um corredor cultural da diversidade de alguma forma. Tem uma coisa muito legal acontecendo no centro, assim, porque hoje a gente tem vocês aqui, tem Luiz Antônio, a outra companhia, ocupando o Politeama, tem um movimento na Casa Preta, no 2 de julho, então a gente pode criar um mapa de ações que estão acontecendo, muito ainda em pequenos nichos, mas que acaba se tornando macro. Né? Tem dia que eu faço música de canto no Politeama, os meninos estão aqui, saem, vão pro beco, então assim, tá se tendo um diálogo mesmo sem a gente saber. Eu sinto que tem um movimento de posicionamento político, a arte, posicionamento político, entendeu? Não sei se é panfletário, mas acho que os grupos eles estão escolhendo se colocarem de uma maneira que olhem a cidade, né? Que não fiquem só nos seus nichos de criação, mas a gente pode ver eles aqui, a gente lá,
Então tem um olhar político para a cidade. Eu sempre gosto de falar assim, eu escolhi Salvador. E eu escolhi Salvador para morar, podia estar morando no Rio, em qualquer outro lugar do país. Mas a partir do momento que eu escolho, eu tenho que olhar para o lugar onde eu escolhi, onde estou vivendo. E eu sentia uma coisa ainda muito pulverizada antes. Quando eu comecei a trabalhar com a outra companhia, a gente começou a ocupar o Politeama e ver como era difícil, mas depois como foi prazeroso e como é prazeroso a gente entender a cidade, entender a comunidade, entender todo o entorno que nos cerca, que às vezes a gente fica muito preso nas nossas caixas pretas, né? E faltava isso, assim. Lugar é diferente de espaço, né? Assim, o espaço seria o lugar praticado. A nossa ocupação nasce daí. Esse é um lugar, o cinema é um lugar, né? O beco do artista é um lugar, ele é o depósito dos ambulantes do Campo Grande. Mas quando ele é praticado por esse coletivo, ele ganha em subjetividade. E qual é a outra subjetividade, né, que você dá para aquele lugar? Depende da sua prática. Hoje, a prática desse espaço gera isso. A prática hoje do beco gera essa carga subjetiva que ela é importante, porque aí ela tem a ver com o que o coletivo pensa. Não só a gente tem a necessidade também do encontro com o outro, mas o outro também fica muito curioso para saber como é que esses caras trabalham, né? O que esses como caras essa engrenagem discutem, funciona. como essa engrenagem funciona. E a gente, esse projeto foi muito importante para isso. A gente dizer, olha, a gente não está isolado, não. A gente não está fechado numa caixa, a gente está aberto. É muito legal. É a primeira vez que eu abro talvez um processo de criação, porque a gente vai estrear um espetáculo novo agora em junho, que é meio que a finalização do projeto, e a gente fez uma atividade formativa que eu gosto de brincar, que é uma escola livre de drag, onde a gente está provocando também como é os nossos procedimentos, e é completamente aberto, as pessoas vão lá e estão vendo essa engrenagem funcionar. Eu acho que às vezes a gente fica tão fechadinho, tão preso, que a gente não consegue, nós mesmos não conseguimos oxigenar o nosso fazer artístico. Então abrir esse processo, eu sou muito cismado com essas coisas, não gosto de ficar fechadinho criando, está sendo para mim uma experiência completamente transformadora. O público está aí, está pulsando, né, nos dois espaços, a gente tem conseguido um público super interessante. Agora, quando a gente fez a abertura com o Zé Celso aqui, o que me surpreendeu não era um público, não eram os nossos pares só que estavam aqui. Tem um público jovem aí, observando, que não está exatamente dentro da academia, que não está dentro dos centros de formações mais tradicionais. Eles estão por aí, pululando, estão aí observando e tem acontecido aqui no cinema um fluxo cada vez maior. Eu acho que muito por conta dessa característica, na falta de uma palavra melhor, vou usar atual, né? Mas de como esses processos ativistas, eles têm um olhar muito contemporâneo sobre a arte. Tem uma coisa bonita que é o diálogo, assim, a generosidade que que esses projetos têm de agregar o outro. Que às vezes a gente tem um certo egoísmo. E eu sou muito romântico nesse sentido. Mas eu sou muito utópico no sentido. Eu gosto das pessoas irem lá, eu gosto de encontrar, eu gosto de saber que aqui os meninos estão divulgando o beco e lá a gente está divulgando o que está acontecendo aqui. Sabe, isso é uma coisa impressionante. E foi uma coisa que a gente não combinou, a gente não está aqui. Não, e as pessoas dizem, vocês estão divulgando o beco? Como se isso fosse algo absolutamente fora do habitual. Como se não fosse uma obrigação. Mesmo que não fôssemos amigos, pares, que não fôssemos isso é uma obrigação. Nós estamos em 2016, um momento difícil, fazemos arte, precisamos estar unidos para conseguir caminhar, né? Mas é tão honesto também, eu acho, Thiago, assim, e legítimo, assim, não gostar, né, de uma abertura poética, de uma estética, mas acreditar que é um movimento importante. Existem pessoas fazendo, existem pessoas aqui olhando para isso e a gente não pode ficar, o meu do beco, ou dele. Não, é um circuito tá acontecendo, é um circuito que se criou, então venha, dá para ver tudo. Dá para ir em tudo e a gente está aqui celebrando. É isso. Eu acho que é isso. A palavra celebrar, ela
ela é importante nesse momento, né? Em tempos de cólera, celebrar esse poder de afeto que os becos, o Beco e o museu têm feito, os projetos de ocupação, acho que é muito louvável, né? Porque é isso, é a celebração do encontro, celebrar a potência do encontro. Eu fico particularmente emocionado quando percebo que esse movimento de ocupação é feito por nós, né? Então é uma carência nossa de perceber que a classe é fragmentada, que a classe não se encontra, que a classe não se toca, que a classe não sabe que você vai fazer um projeto vizinho dele aqui e vocês não pensam juntos na potência coletiva dos projetos. E fico muito emocionado de saber que esse estrangeirismo, ele olha, você é um responsável por estar fazendo a classe se reencontrar. Eu fico feliz com isso. Quem é a classe? Acho que é assim. Isso é difícil, né? Eu acho que tem a ver com reconhecimento, né? Acho que a classe se reconhece como tal, Guerra. Eu acho que elas são muitas. A classe são muitas. Eu acho que elas se reconhecem. Eu acho que pode ter gente que é ator, atriz, diretor, diretora, professor, professora, que não é classe. Tem a ver também com essa coisa de você continuar fazendo, você continuar persistindo a fazer arte. Eu acho que essa classe se desenha um pouco nisso, assim, né? A gente está, não estamos em evidência, não, mas eu acho que vem de uma construção. Permanecemos fazendo, por isso formamos uma classe. Tem gente, talvez eu nem conheça essa classe numa totalidade, mas dentro disso tem pequenos encontros. Porque a classe também se anuncia, né? Ela não é identificada, você é classe, você é classe. Talvez eu não fosse classe para você até há pouco tempo e vice-versa. Porque a classe não está num certificado, num papel, a classe está no encontro. Tem uma lista, né, que você acessa. A classe está nisso, em como reconhece, em como você reconhece quando você lê a Barril e eu fiquei, porra, que gente bacana que está fazendo esse trabalho. Né? Que gente bacana que está ocupando o Beco, que gente bacana que está ocupando a Casa Preta, que gente bacana que está fazendo um espetáculo como aquele da outra, que gente bacana que está fazendo. E aí você vai se reconhecer, a classe vai se anunciando. E você vai dizendo, pô, queria conhecer o Guerra mais de perto, queria conhecer o Comédia mais de perto, queria saber o que o Djalma está pensando. Isso é a classe se anunciando. Infelizmente não se faz nada sem dinheiro. Não adianta você ser só vontade. Eu posso falar, eu quero continuar até 10 anos, quero tombar o Beco. Mas são muitas questões, tem uma série de relações, quando eu penso, falando para você do Beco, que são muito difíceis. Porque a gente só tinha um espaço, e esse espaço ele foi orçado um aluguel lá no alto para que ninguém pudesse ocupar, porque tem uma questão política, de interesse, de fechar o Beco, de nada mais acontecer lá. Então, assim, com esse aporte financeiro, a gente conseguiu burlar essas coisas, sabe? Acabando ele, eu ainda não sei como a gente consegue mantê-lo. Porque a gente não montou um bar, a gente montou um projeto de ocupação artística. Então não tenho interesse de transformar aquele espaço num restaurante, num bar ou alugar para festa para que eu consiga dinheiro para fomentar. Mas tem interesse em manter a sede. Mas tem interesse de permanecer com o projeto, sabe? Eu acho que é preciso a gente olhar um pouco mais para o centro da cidade. A gente mora em Salvador e Salvador ainda carece de um centro vivo, eu acho, fora do período comercial. Então, eu sempre falo, vamos ocupar o centro. E ocupar o centro mesmo, porque o centro está cada vez mais violento, cada vez mais se apagando e cada vez mais virando um gueto, sabe? E não, eu acho que... E tem muita gente fazendo. Tem um circuito no centro acontecendo. É preciso que esse olhar coloque mais luz, como você fala, para outros pontos do centro da cidade. Uma coisa assim, muito quando eu penso no meu fazer artístico, assim, ele está muito ligado ao que está me provocando e ao meu entorno e a dimensão que isso pode ter. Então, assim,
Raramente eu vou falar de coisas que eu não esteja me provocando naquele momento ou que não seja afetado por isso. Então, assim, tanto no meu trabalho no Teatro da Queda, quanto no trabalho com Nata, são trabalhos que brotam da necessidade de falar sobre isso, de fazer com que o olhar das pessoas voltem para isso e que isso possa se transformar de uma certa maneira, né? Eu sou gay, eu sou negro, eu sou de candomblé, então eu tenho todo um projeto difícil de ser eu, né? Mas então todo meu fazer artístico está ligado a isso, está ligado a esse movimento. Eu não seria honesto comigo montando um projeto no Beco se aquilo não fizesse parte também do meu olhar, da minha vivência, sabe? Se não tivesse relação nenhuma com aquilo. Então as coisas me provocam, as coisas de uma certa maneira me atravessam e isso faz com que o meu fazer artístico se potencialize para um trabalho poético, um trabalho estético, né? no que se tem a ver com teatro, ou música, ou performance, nas coisas que faço. Eu lembro muito, depois de ser iniciado no candomblé, a necessidade de falar daquilo poeticamente, e eu montei o solo, e depois a necessidade de que as pessoas que estavam no candomblé, que fazem parte de uma casa de axé, escutassem eu falando daquilo de uma outra maneira. Então é sempre também um efeito bumerangue, assim, as coisas voltam e a gente vai se transformando por isso. Então, eu posso até vir um dia contradizer tudo isso que eu estou te dizendo agora, mas nesse momento o que me afeta são as coisas que me atravessam e o que isso pode ser potencializado em mim enquanto um artista político que pega a sua obra e expõe para as pessoas. Só para finalizar, o teatro ou as cênicas, performance, é útil, é inútil? Essas palavras têm alguma relevância para vocês? Qual a utilidade ou inutilidade disso? Hoje, 2016, panorama. Eu vou parafrasear. Eu acho que assim, a grande potência dela está na inutilidade dela, né? Porque de fato, essa semana uma colega de trabalho disse que pela primeira vez a mãe, que tem 70 e tantos anos, foi ao teatro pela primeira vez. E ela tá ótima de saúde, tá muito bem. Então assim, ela viveu 70 anos sem nunca ter precisado de teatro. E ela não viveria se ela não precisasse de assistência médica, segurança, né? Então, de fato, a arte ela tem a sua inutilidade. Agora, se esta pessoa tivesse sido atravessada ao longo da sua vida pela arte, ela seria uma pessoa diferente. E é nisso que está a genialidade da arte.